Em 2025, eu fiz uma meta literária. No início do ano, eu até gravei um vídeo aqui pro canal falando da minha meta. E a minha meta em 2025 foi ler 30 livros. E eu li no início do ano de 2025 o livro Em Busca da Alma Feminina. Foi o livro que mexeu comigo, foi um livro que me fez me aproximar mais de Cristo, ver como a imagem da mulher totalmente deturpada. E foi um livro que eu gostei muito e recomendo as mulheres a lerem esse livro. Li também A Morte de Ivan Illich, esse livro foi um dos meus favoritos. É um livro do Tolstói, eu acho os livros do Tolstói incríveis. Foi um livro incrível. Conta a história de um homem que ele estava com uma doença e ele estava morrendo. E ele se sentia super mal por ele estar morrendo e não ter aproveitado a vida dele. Então a maior dor dele era de não ter aproveitado a vida, de ter casado por conveniência com uma pessoa que ele não amava, de trabalhar num local que ele não se identificava. Então, esse livro mostra que a gente deve viver para agradar a gente mesmo, agradar o que a gente gosta, fazer o que a gente quer, estudar o que a gente quer, ler o que a gente quer, trabalhar onde a gente quer. E aí ele morreu e simplesmente ninguém estava nem aí pra ele, não foram nem no velório dele, porque ele viveu para agradar os outros. Então esse livro passa uma lição extraordinária. E foi um livro que ele não é um livro assim denso, sabe, com muitas páginas. Eu li ele rapidamente, acho que foi em menos de um dia. Vale super a pena essa leitura. Então foi uma das minhas favoritas. Eu li também o livro O Sonho de um Homem Ridículo. Eu amo o livro do Dostoiévski. Ele falou... O Sonho de um Homem Ridículo é um homem que ele... Vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, que o Dostoiévski, ele é um cara que fala muito sobre a mente humana, fala muito sobre psicologia. E nesse livro, esse homem, um homem ridículo, né? Que ele queria se matar, então ele foi para uma praça. E nessa praça ele viu uma criança. E essa criança acabou convencendo ele a não se matar por algo que ela fez. E ele voltou para casa dele e dormiu. Nisso que ele dormiu, ele teve um sonho. E esse sonho, ele dava um tiro nele mesmo, se matava e ele ia para uma outra dimensão. E ele ia para outro mundo. Viajava para os lugares, via o Egito, via o oceano. E ele chegava em um outro mundo em que lá as pessoas eram amigas, o filho de um era o filho de todas, todo mundo se amava, todo mundo era feliz, todo mundo gostava de si. E era só paz, só paz, só paz, só paz. Mas a partir do momento que ele chegou ali, as pessoas começaram a ter inveja, a começar a mentir, a ter desavenças. Ele meio que levou o pecado para aquele lugar. E aconteceu as guerras, aconteceu coisas ruins, né? Então, esse livro ensina a gente viver com justiça, viver com princípios, viver de forma correta. Esse é o ensinamento que o livro traz. Eu gostei desse livro. Eu li também o livro Noites Brancas, do Dostoiévski também. Eu admito que eu fiquei com dó, fiquei com pena do sonhador por ele não ter ficado com a Nastieska. Ele pergunta o nome dela mais de 100 vezes e ela não sequer nem pergunta nem o nome dele. Não pergunta nem o nome do homem, cara.
Mas tipo assim, gostei, mas não foi tanto porque ela acabou ficando com outro homem, né? Mas no livro ele relata que só de ter conhecido ela já valeu a pena ele existir. Ele nunca tinha tido atenção, então ela deu atenção, ela conversou com ele, e isso fez ele se apaixonar por ela, né? Eu li também o livro Água Viva, da Clarice Lispector. Esse livro, ele é absurdo. Eu conectei muito com o agora, com aqui, o agora, lendo esse livro. Não é um livro assim pra te entender o que ela tá querendo dizer, porque você não vai entender, é pra você sentir. A escrita dela é de sentir que tá no presente. Então, esse livro, ele é um livro que eu amo, eu gostei muito desse livro. Li também Memórias do Subsolo, Notas do Subsolo, também de Dostoiévski. Esse livro é absurdo. Vai muito assim na mente humana também. É a história do homem que ele é frustrado, ele fala que ele queria ter isso, que ele queria aquilo, que se ele tivesse uma filha, ele ia cuidar também da filha. Ele fala que ele teve a oportunidade de casar com uma mulher, mas ele não quis porque ela era prostituta. E é um livro, ele falando das frustrações dele, e acabou que ele não agiu. Eu lembro um pouco do livro A Morte de Ivan Illich, mas apesar de o livro A Morte de Ivan Illich, o cara ter morrido, né? Ele só é frustrado, esse homem, e fica refletindo da vida, que ele não aproveitou. Eu gostei muito desse livro, eu pretendo ler novamente para eu entender melhor ainda, porque eu li uma vez, eu quero ler outra vez. Li o livro Mulherzinhas, que é um romance de época de uma autora que eu gostei muito da personagem principal do livro. Elas são irmãs, são muito unidas, elas moram num local em que o pai está passando por uma dificuldade financeira e elas também são, apesar da dificuldade financeira, elas são unidas. Fala sobre amizade, fala sobre o amor, que elas ajudam muitas pessoas, o seu próximo. E é um romance, assim, que muita gente fala que é chato a leitura, sabe? Porque é bem devagarzinho, já é uma leitura muito antiga, né? Outra época. Então é um romance mais lento, mas é um romance muito agradável. Eu vi a história e eu me apaixonei pelos personagens. Eu gostei muito da Ju e eu queria que ela ficasse com um rapaz que se apaixonou por ela, que gosta dela. Porém, ela não quer, né? Não quer ele. A mãe da outra filha queria que ela casasse por um homem de bem de vida, mas ela se apaixonou por um homem que não era tão bem de vida. E ela contou que o que importa é mais o sentimento, são os valores. E realmente, né? A gente tem que olhar também o caráter da pessoa, né? E muitas falas deles falam sobre princípios, sabe? Princípios cristãos. É um livro que eu indico para moças que são cristãs e gostam de ler romance. É excelente. Eu amei, gente. Eu participo no Clube do Livro. E no Clube do Livro, esse livro foi selecionado para nossa leitura de janeiro. Então, provavelmente eu vou ler novamente. Ele tem, inclusive, o filme, a adaptação do filme, né? Que é O Homem Lírio e Adoráveis Mulheres, que fala. Foi mudado o título, o nome do livro é Mulherzinhas, mas o filme é Adoráveis Mulheres. Outro livro que eu li foi A Vida é Curta Demais para Viver o Mínimo das Coisas. É um livro mais sobre desenvolvimento pessoal, autoajuda, sobre a gente ver amor próprio, é sobre frases, de como a gente deve ser tratado, de ambientes que a gente deve fugir e de amor próprio mesmo. Eu realmente gostei desse livro. Eu achei muito interessante, é do Ian de Albuquerque. É tipo poemas também, umas partes de poemas. Eu gostei bastante. Moça, você é tão poesia quanto mulher. Fala sobre a mulher em si. Esse livro eu achei que foi muito fraquinho. Não me agradou tanto. Pare de Sabotar e Dê a Volta por Cima é um livro que eu tenho muitos anos aqui comigo.
muitos anos mesmo, desde 2016. E eu resolvi dar uma chance para esse livro. Eu já tinha lido algumas vezes só um pedaço, algumas partes, e não me agradava, porque é um livro chato, assim, dizer. É um livro muito técnico, não tem... Ele repete muitas vezes a mesma coisa, que poderia ter resumido mais, sabe? Então eu não gostei desse livro, mas tem coisas lá que são boas, que dá pra aplicar na nossa vida, dá. Eu acho que se pegar as partes chaves e aplicar, já funciona. Mas assim, não é um livro que eu gostei, que foi dizer, olha, que favorito. Não gostei tanto. Eu li do livro Um Estudo em Vermelho, de Sherlock Holmes. Eu gostei do livro, eu achei interessante, só que assim, teve um momento que tava numa parte da história, sabe? E já pulou pra uma outra parte totalmente diferente do contexto do... Porque assim, ele tava fazendo uma investigação da morte de um homem aí, e do nada já passou pra ele vendo a visão do bandido, sabe? Por que o bandido quis matar o cara? Aí já foi pra ele no deserto, já foi outra história, sabe? Aí ficou assim um pouco confuso, mas eu gostei do livro, gostei. Aí outro livro, talvez A Sua Jornada Seja Só Sobre Você, que fala sobre recomeços. É um pouco parecido, A Vida é Curta Demais Pra Ver o Mínimo das Coisas. Eu gostei também desse livro, achei muito legal. É do mesmo estilo, tem frases de amor próprio, frases da gente cuidar mais da gente, de amar mais a gente, de se importar mais com a gente mesmo, de se tratar com prioridade. Eu gostei. E De Quanta Terra Precisa o Homem, do Tolstói. Eu gostei desse livro muito, fiquei muito reflexiva no momento que eu li esse livro, bastante reflexiva mesmo, porque ele me fez enxergar muitas coisas, mudar minha mentalidade em relação a algumas coisas, que conta a história de um homem. E na verdade, gente, esse livro ele fala muito sobre a gente amar nosso próximo, a gente amar as pessoas, porque a coisa mais importante é o amor, né? Tem até aquela parte na Bíblia que sem amor nada sou. Posso ter isso, posso ter aquilo, mas sem amor nada adianta, né? Então é muito sobre o amor esse livro de Tolstói. É maravilhoso, eu recomendo muito, 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 muito. Vocês vão simplesmente se apaixonar por essa história. Conta a história na verdade, várias histórias dentro desse livro. E ele não é um livro grosso, sabe? Ele é um livro que eu li também em um dia. Gostei bastante dessa história. Desculpe o exagero, não se sente pouco. Eu acho interessante essas leituras, sabe? Sobre gente amor próprio, de frases que fazem a gente ter mais autoestima, sabe? Então esse livro ele também parece muito com aqueles outros dois, A Vida é Curta Demais Pra Ver o Mínimo das Coisas. E esse livro desculpa o exagero, não se sente pouco. Ele tem também poemas, eu acho interessante ler poemas e ter poemas. Eu li também outro romance, que é Melhores Inimigos. Esse livro aqui eu não esperava nada, entregou tudo. É um livro de romance em que eles são enemies to lovers, em que eles se odeiam, eles se conhecem desde a infância, se odeiam, vivem brigando. E a mãe de um é melhor amiga da outra, eles são estudantes de engenharia civil, eles estão concorrendo a uma vaga de emprego, uma vaga de estágio numa empresa, e eles têm que um querer ser melhor que o outro para poder conseguir a vaga. E ela é muito competitiva, sofre machismo. Em um momento da história ela vai trabalhar numa obra aí com um monte de caras, cheio de homem lá. E ela fala pra eles fazerem algo lá, e ele fala pra ela assim: ah, não, você é uma menina, sei o que, não vou obedecer você. Aí tinha mais uma moça que tinha mais experiência que ela lá, né? E falou pra eles assim mesmo: você vai obedecer ela assim, porque ela estuda 5 anos pra ser engenheira. Então você vai obedecer assim a ela, senão você vai pro olho da rua. Mano, no instante ele calou a boca e ele fez o que ela falou pra ele. Daí, esse livro, eles acabam... Tem outros... mais um menino borsal lá no meio da história e tal, mas ela não dá tanto ibope pra ele. Que ele tava afim dela, mas ela não deu ibope pra ele, né? E ela acaba se apaixonando por eles.
tinha uma cama só lá, né? E eles acabam dormindo nessa cama que tava só e tinham que estar juntos, eles estavam juntos no mesmo quarto, então acabou que eles dividiram essa cama. Ai, gente, perfeito, esse livro foi muito legal. Li também um livro Melisande, que eu peguei no Encha Seu Kindle 2025. Foi um livro muito bom também. É um livro bem curtinho, acho que tem 20 páginas no máximo. E é tipo a história das princesas, sabe? Tem aquela princesa do cabelão, Aurora, eu acho que é Aurora. Não sei. Pois é, aquela do cabelão. Tem a do cabelão, né? Rapunzel, pois é. Tem um pouco a história do Rapunzel, Bela Adormecida, mistura de várias princesas nessa história. Em que ela tinha um cabelo muito grande, a bruxa fez o feitiço pra ela e o cabelo dela cresceu muito. E o homem que conseguisse fazer com que o cabelo dela parasse de crescer ia casar com ela. Acabou que todo mundo tentava, ninguém conseguia, até que um belo rapaz conseguiu e eles casaram. E aí viveram felizes para sempre. Foi tipo isso. Aí outro livro que eu peguei no Encha Seu Kindle era Pra Ser Eu no Vestido Branco. É um livro que eu não gostei, achei chato, sem graça. Sinceramente, não vale a pena. Pelo menos eu não gostei. É o livro, a menina não aceitou que o ex dela, na verdade o ex dela convidou ela pro casamento dele. E ela foi pro casamento, mas ela estava tudo se doendo, porque o ex estava casando, o ex estava bem na carreira, o ex estava isso, e ela estava toda fudida, né? E ficava se remoendo. Mas, tipo assim, a vida dela tava assim por causa dela mesma, e não por causa do outro, né? Então, por isso que eu não gostei desse livro, sabe? Lembra do Meu Beijo, também peguei no Encha Seu Kindle 2025. Esse livro é de romance bem clichê, sabe? Que eu achei, assim, não gostei. Não foi um dos melhores que eu li, mas foi legal. Foi legal. Amar ou Depender, do Walter Rizzo, foi um livro super bom para entender sobre dependência emocional, amor próprio e, sabe, eu não sou uma pessoa que eu sofro de dependência emocional, algo assim, sabe, mas é muito importante tu saber como é uma mente da pessoa dependente emocional pra te entender e pra te até conversar com alguém que tenha dependência emocional e tu evitar ter isso, sabe? E esse livro, ele é muito importante, fala sobre como é amar sem depender emocionalmente. E a gente tem que, pra gente não ser dependente emocional da pessoa, a gente tem que ter a nossa própria vida, não viver em função de outra pessoa, mas sim em função da nossa própria vida, ter nossa individualidade, ter nossos hobbies, nossos gostos, fazer coisas sós e cultivar isso, sabe? E fala sobre muitas pessoas que são assim dependentes emocionais, foi que na infância foram muito protegidas, na infância os pais sempre faziam tudo. Enfim, é tipo isso, mas a solução é essa, a gente ter a nossa vida, a gente ter nossa independência em todos os aspectos. Eu li também Marco Aurélio, Meditações. Esse livro, Marco Aurélio, Meditações, foi um livro do estoico Marco Aurélio, imperador romano. Eu li ele no audiobook. E esse livro fala muito sobre conselhos. É o diário dele, né? E ele conta os conselhos que ele recebeu, sobre viver com ética, sobre viver sem se importar com as pessoas que não fazem o bem. Mas ele fala muito sobre a verdade, sobre a ética, sobre fazer as coisas certas. Eu, assim, não é o meu estilo de livro favorito ler, assim, coisas assim. Eu gosto mais de ficção, coisas de aprendizado. Mas foi bom, sabe? Foi bom. Mas não é, assim, meu estilo favorito também. Mas é muito bom a gente também aprender as coisas, né? Então, eu li A Depressão, Uma Borboleta Azul. É um livro de poemas da menina. Ela fala sobre a história dela com depressão, sobre superação. Ela fala pra quem também tem depressão, de superar isso, conseguir, né, e de alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, de ter sonhos, de fazer as coisas que você gosta, tomar um café, de ler um livro, de assistir uma série.
Eu achei legal demais esse livro, ó. Achei legal demais. Eu já tava um tempão querendo ler esse livro, sabe? E eu li e realmente gostei. Então, eu li também Agatha Origem, que eu peguei no Insta Seu Kindle. E isso foi surpreendentemente muito maravilhoso, esse livro da Agatha Origem. Ela é uma bruxa gente, foi um dos melhores livros de romance que eu li em 2025. Arrasou, pretendo ler as outras leituras dela também. E foi muito boa. Li também Luke, um conto amigo para amorzinhos, que eu peguei no Insta Seu Kindle. Assim, esse livro também foi assim, bem legalzinho, sabe? Bom para sair da ressaca literária. Esse e Agatha Origem me tirou da ressaca literária, porque eu li bastante, né, em 2025, graças a Deus. Eu li um reflexo de magia também, que ela criou esse livro com que ela estava tendo um bloqueio criativo. E é legal, ela fala do gato dela no livro. Foi bom. Eu li O Alienista, de Machado de Assis. Admito que os livros dele são um pouquinho difíceis de tu entender algumas coisas. Tu vai ter que pesquisar os termos, as palavras, o significado, porque é um português bem antigo, então é uma linguagem que a gente não usa tanto hoje em dia. Então aí tu aumenta teu vocabulário de uma forma extraordinária, porque são palavras bem complexas, então tem que estar pesquisando toda hora. E ele é muito irônico e engraçado, sabe? Tu tem que te forçar um pouquinho a ler, porque é bem difícilzinho um pouco o início da história, mas depois vai ficando bem fácil, vai ficando mais legal. E até engraçado, eu me lembro que eu ri várias vezes da história, porque ele é muito irônico, gente, muito irônico e engraçado. Então eu ri muito várias vezes. Me peguei rindo. Ele fala sobre da história do Senhor Bacamarte, que ele é um psiquiatra e ele cuida dos doentes mentais, ele tem um hospício lá no Rio de Janeiro, né? E ele já tava falando que todo mundo da cidade tava doido, sabe? Todo mundo ia pro hospício. Acabou que no final quem tava doido era ele. Quando ele morreu, as pessoas ficaram super felizes, porque iam se livrar dele, sabe? Mas é engraçado. Fala sobre o sistema, né, também. E achei legal. O Fantasma de Canterville é um livro, assim, que eu achei legal, assim. Não é um filme, não é um livro de terror, apesar de ser sobre um fantasma. Mas teve um momento que ele falou e ficou pegadas de sangue pelo chão. E eu quando fui dormir, eu lembro que eu fiquei imaginando a cena, sabe? Porque quando a gente lê muito, vocês sabem, né? A gente acaba vendo na mente, vendo, né, as cenas. Aí eu fiquei, meu Deus, fiquei com um pouquinho de medo. Mas achei legal também. E nesse livro, Fantasma de Canterville, dentro desse livro tem outros contos também, né, de outras histórias. E também um livro chamado Arlindo, que é um livro de HQ, de LGBT, que eu vi no grupo de leituras que eu participo, o mestre da leitura. E um amigo meu, ele já leu. E eu falei, nossa, é um livro, tipo assim, pra quando você se sentir sozinho. Daí eu li o livro e eu vi a parte, como é que uma pessoa que tem uma opção homossexual. O pai dele tinha preconceito com ele, disse que ele preferia um filho morto do que um filho gay. E a gente fica tem solidariedade, sabe, dele. Eu achei legal, ele é um menino muito legal, muito querido. Um menino muito amoroso. E a avó dele é uma fofa, sabe? É uma fofa. E ainda tem várias partes deles mexendo no MSN. E tu relembra a época que existia o MSN, que as pessoas conversavam no MSN, sabe? É bem legal. E é HQ, não? É HQ, então rápido tu consegue ler. Eu li o livro também Foda-se Ansiedade, que eu peguei também no Enche Seu Kindle. E esse livro sobre ansiedade é também sobre um amor próprio, da gente agir, da gente ir em busca dos nossos objetivos, da gente ir em busca dos nossos sonhos. Recomendo ele, recomendo. Eu só tô passando aqui pra vocês se inscreverem já no canal, tá? Que a gente tá rumo a 1000 inscritos. Eu acredito que vocês vão me ajudar. Então vamos arrumar 1000 inscritos.
Me siga no Scooby também, que lá eu tenho a minha lista de leitura, os livros que eu li, minhas avaliações. Então me sigam lá no Scooby, no Instagram, no Instagram também, vão lá. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Outro livro que eu li foi A Noite Zoológico, que também é uma HQ pra criança, achei fofinho. É um homem dando boa noite pros bichinhos no zoológico. Boa noite, hipopótamo, boa noite, macaco, boa noite. É legal, gente, pra criança. E eu, às vezes, me sinto uma criança também. Eu li também Mário e Ventura e o Nono Reino, que eu peguei recomendação de uma pessoa que eu acompanho também. E é um livro, assim, que ele não teve um fim, tipo assim, ficou lacunas. Ficou muita lacuna nesse livro. O que aconteceu com as crianças que estavam dentro do trem, porque elas tinham um monte de criança indo pro Nono Reino, né? Como o nome do livro diz. Mário e Ventura e o Nono Reino. Elas estavam no trem, indo pro esse Nono Reino. As pessoas brigavam, cala a boca, criança, fala baixo, criança, um monte de coisa assim. E acabou que a menina quis fugir do trem e quase acontece um acidente. Ao invés dela ir pro Nono Reino, ela foi pro Quinto Reino. E a mulher de lá falou, nossa, eu estava esperando por você. E tipo, o livro acaba, mas aí tu fica aquela lacuna. O que aconteceu com as outras crianças? Pra onde elas foram? O que aconteceu depois? Ela ficou lá, mas o que aconteceu com ela? Então fica em aberto, sabe? E tu fica querendo saber. Então, tipo, é esse livro. É isso sobre esse livro, Mário Ventura e o Nono Reino. Eu li também A Hipótese do Amor, que é um famosinho do TikTok, do Book Lovers, né? Do livro de romance, é um famosinho, Ali Hazelwood. Eu admito que eu achei interessante. Eu gostei do livro. Eu gosto de livros de romance. E eu achei assim que ela mente muito, a menina. Ela mente, se enrola nas mentiras dela. Eu achei o Adam super interessante, inteligente, forte. A gente fica suspirando, nossa, que homem maravilhoso. Achei os amigos dela super parceiros, super carinhosos com ela, amorosos, preocupados. É um livro aconchegante, recomendo, bom. Eu li também a parte da versão que ele fala de como é que ele via ela, né? Que ele fala que ele gostava dela já há bastante tempo, que ela não sabia, né? Então eu li sobre esse outro livro dele, da versão dele também. E eu li O Privilégio de Ser Mulher, que é um livro católico sobre as vantagens de ser mulher. No início do livro diz sobre o que muitas pessoas falam das mulheres, coisas ruins e coisas assim. E depois fala do privilégio, que a gente tem um útero. Então, Jesus nasceu de um útero, Jesus nasceu de uma mulher. Então, a gente tem um útero que a gente gera uma vida. Então, isso é muito bom, isso é muito honrado. A gente é uma pessoa mais carinhosa, a gente é delicada. A gente é... Então... Eu amei, sabe, esse livro, ele foi extraordinário. E agora em 2026, a minha meta em 2025 foram 30 livros. Eu li praticamente 37 livros ou mais, quase 40 livros, até que eu anotei. Em 2026, a minha meta literária é de 40 livros. E me conta aqui nos comentários qual é a meta literária de vocês. Se vocês já fizeram a meta de vocês para esse ano de 2026. Quantos livros vocês pretendem ler? Quantos livros vocês leram em 2025? E eu já tô lendo esse aqui. Nesse ano eu quero ler mais livros cristãos, mais livros sobre fé. E também eu quero concluir a saga da Anne com E, que eu gosto muito da história dela, né? Quando lançou a série na Netflix, né? Eu me viciei, eu terminei essa série em uma semana. Eu fiquei muito triste quando eu soube que não ia ter a continuação. Daí eu li o livro, foi em 2023, eu li Anne de Green Gables, li metade de Anne de Avonlea. E eu vou continuar pra eu saber a história, porque eu quero muito saber o que aconteceu, como ela viveu com Gilbert. E também tô lendo aqui, esse aqui que se chama Feminilidade Radical. E estou lendo mais livros sobre fé, né? Esse ano
quero ler a Bíblia toda também. E eu acredito, e eu vou ler duas vezes a Bíblia, em nome de Jesus, a minha meta em 2026. E me digam as metas de vocês aí. Eu já peço que vocês se inscrevam novamente no canal. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês, amo vocês, amo vocês, amo vocês. E vamos rumo a 1000 inscritos no canal. Me ajudem lá.